O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu elevar a taxa básica de juros da economia de 6,25% para 7,75% ao ano. Foi a sexta alta consecutiva e a mais ampla desse ciclo. Com o anúncio, a taxa Selic atinge o maior patamar em 4 anos. Em outubro de 2017, a taxa foi reduzida de 8,25% para 7,5%. A elevação de 1,5 ponto percentual de uma só vez é maior desde dezembro de 2002, quando a Selic subiu 3 pontos percentuais. Dentro desse contexto, nós vamos conversar agora com o presidente da Associação dos Mutuários e Moradores de Minas Gerais, Silvio Saldanha, para falar sobre os impactos deste aumento no mercado imobiliário. Bom dia, querido Silvio Saldanha. Muito obrigada, viu, de você ter vindo falar conosco. Bom dia, Moninha. Um bom dia sempre carinhoso aos nossos espectadores aqui do Manhã da Piedade, da nossa TV Horizonte. Você sabe que um pedido de vocês aqui para nós é uma ordem, né? Além do prazer, é claro, de sempre participar quando convidado. Então, eu já vou começar agradecendo a oportunidade. Ai, Silvio, a gente que agradece, você nos salva sempre. É tão bom conversar com você, porque é sempre uma conversa clara, direta, que os nossos telespectadores entendem de uma forma muito simples. Então, eu nem te falo mais nosso parceiro, mas o nosso amigo querido. E muito obrigada mais uma vez. Quando a gente vê esse aumento na taxa Selic, né, falar 1%, parece pouco, mas não é, né, Silvio? Qual que é o impacto deste aumento da taxa Selic nos contratos? Realmente parece pouco, né, a gente analisar 1%, 1,5%, mas a Selic, ela impacta em duas situações nos contratos habitacionais, nos novos e nos que já estão em andamento. Nos novos, Moninha, porque a Selic ela é um balizador, né? Ela é uma referência de juros ao mercado. Então, os contratos habitacionais, quando vai fazer um contrato novo, tem o juro estipulado. E o juro ele fica tendenciando a inflação, que é medida pela Selic. Então, com uma Selic maior, provavelmente as taxas de juros dos contratos novos subam também um pouco, né? Ficam deixando a prestação mais cara no início do contrato. E para aqueles contratos já em andamento, aonde a correção do saldo devedor é pela poupança, a Selic também influencia. Por quê? Porque a poupança ela é limitada a um percentual da Selic. Ela não pode render mais que X% da Selic, acredito que 80%. Então, a Selic aumentando, a poupança pode reajustar um pouco mais, por consequência, o saldo devedor daqueles que estão em andamento também reajusta. Ou seja, não é bom nem para quem está entrando no financiamento, nem para quem já está. É altamente prejudicial porque vai onerar na prestação mensal do consumidor, do mutuário. Eu deveria ter feito uma pergunta antes de fazer essa, porque as pessoas não sabem o que é Selic. A Selic é o referencial, né? A taxa do Banco Central, é a forma que o Banco Central administra a inflação, apresenta os números para retração ou aumento de investimento no mercado. Tem que investir mais, tem que gastar mais, tem que gastar menos, vai estourar o orçamento. Então, tudo isso são balizadores que vai trazendo um limite de juros até para convidar ou não investimento de fora do país, né? Para que exista maior giro de capital. Agora, com o aumento da Selic, por consequência, diminui o número de investimentos, tá? Deixa de ser tão atrativo o dinheiro girar na economia e fica mais atrativo o dinheiro parado. E é o seguinte, Silvio, quais são as consequências de quem optou nos últimos meses por pausas parciais ou totais nos contratos? Esse é outro vilão que também está onerando as prestações, Moninha. Com o advento da pandemia, né, uma situação totalmente atípica, inesperada, se criou algumas políticas para administrar os contratos e evitar atrasos, evitar execuções, evitar leilões.
E os bancos, tanto federais, estatais quanto os privados, concederam algumas pausas de pagamento. Você ficava 1, 2, 3, talvez 6 meses sem pagar. E depois, com a continuidade da pandemia, né, foi necessário novas medidas. E aí os bancos começaram a cobrar parte da prestação. Você pagava metade dela, ou pagava 1/3 dela, ou pagava 1/4 do valor, como forma de pagar algo e não se tornar um inadimplente. Qual que é o grande problema, Maninha? Que essas facilidades acabaram. E aqueles valores que os consumidores deixaram de pagar, seja integral ou seja parcial, foram todos para o final, para o saldo devedor. O banco não ia deixar de cobrar, em nenhum momento o banco disse que ia deixar de cobrar. Ele passaria a cobrar tão logo cumprisse essa pausa. E agora está acontecendo isso. Então, quando você aumenta o saldo devedor, por consequência, a prestação aumenta. Aqueles consumidores que deixaram de pagar por um tempo, pagaram parcial, hoje estão se surpreendendo com prestações maiores do que era antes da pandemia, né? Então, é uma situação bem preocupante, é uma situação de alerta, uma situação que tem tirado o sono de muitos consumidores e, por consequência, aumentado o número de pessoas que procuram a associação procurando alternativas para não perder o seu imóvel. E existem formas de tentar reduzir essas prestações. Quais são essas duas formas? Existem duas formas, perfeito. Adivinhou meu pensamento, né? São duas, sim. Né? Uma forma é a administrativa e a outra é a judicial. A administrativa chama-se portabilidade de crédito. O que é portabilidade de crédito? É você levar a dívida de um banco para o outro. Hoje eu tenho um financiamento no banco A. Esse contrato de financiamento no banco A me custa 10% ao ano. Ao passo que, se eu levar essa dívida para o banco B, ao invés de pagar 10% ao ano, eu vou passar a pagar 8% ao ano. Se você reduz o juro, reduz a prestação. Então, o simples fato de levar de um banco para o outro pode fazer a prestação reduzir drasticamente. Silvio, o que eu devo olhar no meu contrato para saber quanto que eu estou pagando e quanto que outro banco pode oferecer? É o juro? Não. Esse é um outro erro crasso que muito acontece, tá? As pessoas olham, o meu contrato tem um juro de 8% ao ano. Mas o elemento que a gente tem que considerar é o custo efetivo total, que também é um percentual. Só que o custo efetivo total é os juros do contrato mais as taxas embutidas, taxa administrativa, seguro. Então, às vezes, o contrato tem uma taxa de 8%, mas o custo efetivo é 10%. Então, você vai pegar o custo efetivo do seu contrato atual e procurar em outros bancos estatais ou privados um custo efetivo menor. Se ele for menor, com certeza a prestação diminui. Então, essa é a forma administrativa. E a forma judicial é uma forma que muitos advogados que militam na área do direito habitacional, né, já vêm brigando há muitos anos e, felizmente, com um número bem expressivo de sucesso, é através das ações revisionais. Existem algumas questões nos contratos habitacionais que ainda são passíveis de discussão, de alteração, de modificar. E se você entra na justiça e consegue sucesso nessa demanda, discutindo talvez um juro capitalizado, que é o anatocismo, né, o popular juro sobre juro, ou alguma taxa indevida, né, ou alteração de um índice de correção, muitos contratos com o IGPM, que a gente acompanhando aí já falou em outras oportunidades aqui, vem dando 20%, 25%, 30% ao ano, mudar para o IPCA, que baixa para 8%, isso também reflete numa redução na prestação. Então tem as duas formas, e é muito importante deixar claro, Moninha, que uma não exclui a outra. Você pode sim fazer tanto a portabilidade quanto entrar na justiça, porque a portabilidade me levou para um banco novo, vai ficar mais barato? Vai. Mas o que você pagou para trás, posso revisar? Pode. Então você pode fazer as duas providências, pagar menos ali para frente e ainda recuperar se pagou a mais daqui até para trás, lá onde começou o contrato. Maravilhoso. Silvia, uma última pergunta. Juros mais altos, eles desestimulam o investimento no setor imobiliário, né? Com certeza. Na verdade, o que acontece hoje? Você vai pegar uma comparação, né? Um financiamento imobiliário está me cobrando 8%, 9% ao ano. Se eu alugar um imóvel, eu pago 0,2% a 0,3% ao mês, 1/3 disso.
Eu não estou dizendo a pessoa desencorajar de realizar o sonho da casa própria, né, que é um sonho maravilhoso, todo mundo tem que almejar isso, mas você põe na balança, você põe na ponta do orçamento, o dinheiro do banco ficando mais caro, ele passa a ser desinteressante, né? Você acaba pagando 2, 3, 4 vezes mais do que deveria inicialmente por esse empréstimo. Realmente, ele acaba desencorajando um pouco essa situação. Ah, maravilhoso, Silvio, muito obrigada da sua presença aqui conosco. E lembrando, gente, o Instagram Mutuários MG, isso? Perfeito, Mutuários MG é o nosso Instagram. Eu posso fazer só uma divulgaçãozinha rápida? Claro, Silvio, que você pode, o que você quiser, manda ver. Muito obrigado. A associação ela tem feito alguns trabalhos para alertar o consumidor, para trazer informação, para ajudar, e não só no lado do habitacional, mas também no lado social. E hoje, às 14 horas, na nosso Instagram, vai ter uma live com a doutora Fernanda Faleiros sobre Outubro Rosa. Então, vai ser algumas dicas, vai ser algumas sugestões ali, orientações. Eu acho bem bacana o pessoal assistir e acompanhar as dicas da doutora Fernanda. Vamos então falar de novo o Instagram, @MutuáriosMG, isso? @MutuáriosMG. Gente, então lá, segue, compartilha, divulga essa live, vai ser muito bacana. Não perde. Muito obrigada, Deus abençoe muito o seu trabalho, viu? A nós todos, e muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade, pelo respeito e parceria que vocês têm com a nossa associação. E em breve nos encontramos. Se Deus quiser.